Boa noite, povo de Deus. É uma alegria estar mais uma vez aqui, junto com vocês, para juntos partilharmos a palavra de Deus, Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Renato, sou fruto deste grupo de oração, Nossa Senhora Rainha da Paz. E aqui sirvo como pregador, para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Sou casado com a Celeida, tenho 2 filhos, a Laís e o Daniel. Meus irmãos, há 2 semanas atrás, a semana retrasada, nós estávamos celebrando a festa da Páscoa, a vitória da vida sobre a morte, a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E este é o fundamento da nossa fé cristã. Nós cristãos acreditamos em Jesus Cristo vivo, ressuscitado. Se nós pegarmos lá na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 14, vai nos dizer o seguinte: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. E um pouquinho mais adiante, no versículo 19, ele também nos diz: se é só para esta vida que nós temos depositado a nossa esperança em Cristo, nós somos de todos os homens o mais dignos de lástima. Jesus é a maior prova de amor de Deus para conosco. Nele nós temos o cumprimento da promessa divina de nos enviar o Messias, o Cordeiro de Deus, o Filho de Deus. Deus não poupou o seu Filho único por amor a mim e a cada um de vocês. Ele veio até nós para nos salvar, não para nos condenar. Jesus não quer que nenhum de nós se perca, mas que alcancemos a salvação. Foi por isso que ele doou a sua vida numa cruz. Ele é a nossa esperança de salvação e de vida eterna. Eu convido vocês a estarem abrindo as suas Bíblias no Evangelho de São João, capítulo 3, versículo 16. Evangelho de São João, capítulo 3, versículo 16. E como hoje, é o Evangelho do dia, para aqueles que ainda não fizeram a liturgia diária, hoje é o Evangelho do dia, então vamos proclamá-lo de pé, Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Com efeito, de tal modo Deus amou o mundo, que lhe deu o seu Filho único, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus não enviou o Filho ao mundo para condená-lo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do Filho único de Deus. Ora, este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, pois suas obras eram más. Porquanto todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas aquele que pratica a verdade vem para a luz. Torna-se assim claro que as suas obras são feitas em Deus. Palavra de salvação. Meus irmãos, a palavra de hoje se inicia afirmando que Deus amou o mundo de tal forma que enviou o seu Filho único para que nós alcancemos a salvação. Mas para que nós possamos alcançar essa salvação, a vida eterna, há uma condição: crer em Jesus Cristo. Crer em Jesus Cristo implica
em reconhecê-lo como Filho de Deus, o Messias, o nosso Salvador. Crer em Jesus é saber que Ele morreu numa cruz para nos libertar dos nossos pecados, mas que ao terceiro dia Ele ressuscitou. E essa é a nossa garantia de vida eterna. Crer em Jesus é abrir os nossos corações e aceitá-lo como nosso Senhor. Ele deve estar em primeiro lugar. Ele deve ser o centro da nossa vida. Crer em Jesus é buscar viver os seus ensinamentos, a sua palavra. Não basta dizer da boca para fora que cremos em Jesus. Nós só podemos afirmar que cremos em Jesus se verdadeiramente Ele habita em nossos corações. É preciso crer, é preciso ter fé. É preciso ter fé de que Ele é o Messias, que Ele é o nosso Salvador. Ao contrário do que muitas vezes nós pensamos, Jesus não veio ao mundo para condenar as nossas más ações, mas para nos ajudar a vencê-las, a não mais cometê-las. A salvação de Jesus implica que nós o acolhemos e não o rejeitemos. Jesus, mais uma vez, no Evangelho de hoje, Ele nos afirma que Ele veio não para nos condenar, porque somos nós que nos condenamos ao não ouvirmos a sua palavra, a não acolhermos a sua palavra, a não vivenciarmos os seus ensinamentos. Se nós pegarmos aí no versículo 17, a palavra de hoje, vai nos dizer lá: Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condená-lo, mas para salvá-lo. Jesus veio até nós para nos salvar, para nos mostrar um novo caminho, uma nova possibilidade, a vida eterna. E quem não crê, já está condenado, porque não acreditou no Filho de Deus, porque não acreditou no cumprimento das promessas divinas que ao longo dos séculos foram profetizadas. A vinda do Messias, do Cordeiro de Deus. Deus não quer que os homens se percam, não sente prazer em condená-los. Ele manifesta todo o seu amor através de Jesus. Jesus veio até nós para nos salvar. Foi por amor que Ele se entregou numa cruz por todos nós. Se nós pegarmos aí o versículo 19, vai nos dizer: ora, este é o julgamento, a luz veio ao mundo. Diante da luz de Cristo, os homens se dividem. Uns preferem as trevas, outros aceitam a verdade de Cristo. E assim entra em comunhão com Ele e consegue a salvação. Meus irmãos, a luz de Cristo é incômoda, nos coloca o mundo dos homens em julgamento, provocando divisão, conflito e exigindo de nós uma decisão. De que lado nós queremos estar? Nós queremos estar sobre a luz de Cristo, vivendo o seu amor, os seus ensinamentos, ou queremos nos esconder nas trevas, para que assim as pessoas não percebam
as nossas más ações. Quem rouba, quem furta, quem se corrompe, quem explora, quem humilha, quem mata, querem que as suas ações não sejam reconhecidas. Por isso se escondem nas trevas, para que assim as suas atitudes não sejam reprovadas, para que assim possam viver na impunidade, para que assim possam explorar mais, enganar mais, roubar mais, se corromper mais, lucrar mais. Desfrutar tudo aquilo que o dinheiro pode comprar, os prazeres mundanos. Semana passada para cá, nós estamos vendo esse caso de corrupção aí no INSS, uma coisa assim horrenda, né? Não é o primeiro caso de corrupção e nem vai ser o último no nosso país, infelizmente, mas esse nos chama muita atenção porque estão roubando dos mais necessitados, estão roubando dos nossos aposentados, daqueles que ganham muito pouco, na sua grande maioria, todas pessoas que ganham um salário mínimo. E a gente fica assim, eu particularmente fiquei assim um pouco até tocado, né? Tamanha é a ganância, tamanha assim o apego ao dinheiro, a poder. E a gente nem sabe onde isso vai dar, porque foi muita coisa, né? Um pouco de cada, né? Você tira 30, 40 reais por mês de quem ganha tão pouco, você está roubando dos indigentes, né? Da indigência dessas pessoas. Deus precisa ter muita misericórdia do nosso país. Amados, se nós pegarmos aí no versículo 21, vai nos dizer que: mas aquele que pratica a verdade vem para a luz, se aproxima da luz, que é o próprio Cristo Jesus. Diante da cruz, a luz de Cristo a luz de Cristo se manifesta em nós e nos expõe. Nada e nem ninguém pode ficar oculto diante da luz de Cristo. As nossas ações, as nossas atitudes nos revelam. E se nós temos fé, as nossas obras precisam revelar a vontade de Deus. As pessoas precisam enxergar essa vontade de Deus nas nossas vidas. Meus irmãos, se nós vivemos sobre a luz de Cristo, sobre a luz que é o próprio Cristo Jesus, nós precisamos irradiar essa luz, fazer com que essa luz de Cristo chegue ao mundo lá fora, dissipar as trevas do mundo lá fora. Há muitas pessoas lá que ainda não tiveram uma experiência com Jesus, que não conhecem o amor de Deus, que não conhecem a sua palavra, que vivem na escuridão do pecado. E nós, como cristãos, como os filhos da luz, nós temos que fazer com que essa luz de Cristo que brilha através de nós também possa chegar a esses nossos irmãos, para que também se convertam e se salvem. Como já vos disse, meus irmãos, muitos daqueles que estão lá fora não conhecem o amor de Deus, não conhecem a palavra, nunca abriram uma Bíblia, não sabem manuseá-la. Muitos dos que estão lá fora só conseguem ler o Evangelho através de nós, através das nossas atitudes. Você já parou para pensar nisso?
ao tamanho da nossa responsabilidade enquanto cristãos. São Francisco de Assis dizia assim: tome cuidado com a sua vida, talvez ela seja o único evangelho que as pessoas leem. Vou repetir isso aqui porque essa frase me tocou muito e é muito forte. Tome cuidado com a sua vida, talvez ela seja o único evangelho que as pessoas leem. E a pergunta que nos fica é: o que as minhas atitudes, as minhas obras, as minhas palavras estão revelando? Será que as pessoas lá fora estão conseguindo ler o evangelho através de mim? Será que as minhas atitudes estão irradiando luz na minha casa, na minha família, no meu ambiente de trabalho, na minha comunidade? Será que as pessoas com as quais eu convivo conseguem enxergar a face de Cristo através de mim? Meus irmãos, Deus nos ama muito e sempre nos amou. Quando Ele criou o homem, Ele já havia preparado um paraíso para ele. Mas infelizmente o homem não foi digno deste paraíso. Não foi digno porque pecou, porque se afastou de Deus, se afastou da sua presença. Mas Deus não desistiu da humanidade, não desistiu de nós, enviou o seu Filho único para nos salvar, para nos libertar das amarras do pecado, para ser luz, para que nós possamos enxergar o caminho que nos leva até Ele. E que o Espírito Santo de Deus, meus irmãos, possa estar assim nos tocando, para que nós também possamos levar essa luz de Cristo aos nossos irmãos, que as pessoas possam perceber através de nós as obras de Deus, que as pessoas possam assim se aproximar mais de Deus, que nós possamos ser um canal de graça na vida dos nossos irmãos. Eu não sei, meus irmãos, como anda o coração de vocês, como às vezes nós temos chegado aqui com muitas preocupações, com muitas aflições, com medo, com receio. E isso tudo muitas vezes nos impede de enxergar a luz de Cristo. Jesus sempre está próximo de nós. Ele veio até nós para nos salvar, não para nos condenar. Ele sabe das nossas fraquezas, está aqui e veio até nós justamente para nos ajudar a vencermos as dificuldades, a vencermos as nossas fraquezas, os nossos pecados. Que nós possamos sempre confiar a Ele tudo, em todos os momentos. Confiar a Ele as nossas famílias, confiar a Ele o nosso trabalho, agradecer a Ele sempre pelo pão nosso de cada dia, louvarmos sempre a Ele por cada dia, pela oportunidade que temos de conviver em comunidade. Deus, assim, Ele realiza muitas obras em nossas vidas e nós muitas vezes não enxergamos. Estamos como cegos, né? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, meus irmãos.